Agora sim, o Papa Leão XIV vai romper com toda a tirania do Papa Francisco. Pois é. Papa Leão XIV, segundo algumas fontes, vai convocar um consistório. Mas o que é um consistório? Por que toda esse alerta aí? Nós vamos entender no vídeo de hoje, ponto a ponto, e também tirar algumas fake news que as pessoas estão colocando na internet, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo para você entender. Então abra bem os seus ouvidos, a sua cabeça e o seu coração, apesar de às vezes ser difícil. E não esquece que após o vídeo você pode sim, deve comentar, mas seguindo sempre essas regrinhas aqui. Não esquece também de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então bora para o vídeo, bora para o vídeo. Primeiro vamos entender aqui, antes de eu colocar um vídeo que é totalmente explicativo. O que saiu aí na imprensa há uns 8, 9 dias atrás? Que o Papa Leão XIV vai convocar um consistório extraordinário de cardeais, ou seja, uma reunião com os cardeais, mas lá no início de janeiro do ano que vem, né? O tema ainda não foi divulgado e essa informação obtida por meio de uma fonte. Não foi revelado qual a fonte. Parece que os cardeais receberam, segundo essa fonte, uma carta avisando sobre o consistório, mas que ainda não há tema, e que aconteceria ele lá em janeiro. Segundo aí, foi obtida pelo jornal National Catholic Register, esse a gente conhece às vezes, né? Não foi confirmado ainda pela sala de imprensa, nem pelo Matteo Bruni, tá? A Secretaria do Estado da Santa Sé diz que São Padre Leão XIV tem em mente convocar consistório extraordinário para 7 a 8 dias, em um tempo oportuno. E aí, o que eles falaram? Que quando perguntaram para o Matteo Bruni, que é responsável pela comunicação, pela sala de imprensa da Santa Sé, sobre essa questão, ele disse que não havia ainda confirmado publicamente a existência dela e que não acreditava que um anúncio desse evento seria feito com tanta antecedência. Então, além disso, além do tema permanecer aí desconhecido, também não sabe ao certo se todos os cardeais já foram notificados, enfim, existe ainda muita falta de informação sobre essa questão, tá? E aí, por conta dessa informação, muitas pessoas começaram a trazer de que agora sim o Papa Leão XIV vai quebrar a tirania do Papa Francisco. Por quê? Do meio do papado de Francisco, as pessoas começaram a ligar como se ele fosse um mandão da história. Não, ele só selecionou alguns cardeais, os queridinhos dele, para definir aquilo que ele queria. Então, ele não ouvia os outros cardeais. Ele não tinha a colegialidade que a gente fala. Tratavam o Francisco como tirano, né? Às vezes é engraçado que as pessoas falam que ou ele era muito sinodal ou que ele era muito tirano, enfim. E também alguns do conclave lá que elegeu o Papa Leão XIV, segundo as informações, reclamaram que tinha faltas de reunião e de espírito de equipe durante o pontificado de Francisco. Ou seja, o Papa Francisco já morreu, né? Mas as pessoas continuam tentando tirar ele aí do túmulo. Por conta dessas informações e de algumas fake news que o pessoal tá trazendo, a nossa querida, eu gosto muito dela, gente, a Mirth, veio abordar sobre essa questão, sobre esse rumor, porque ainda não tem as informações claras, a sala de imprensa não confirmou, ninguém do Vaticano ainda confirmou essa informação, tá bom? Então é uma fonte desconhecida e sem maiores informações. Então vamos ver o que a Mirth fala, porque a Mirth também, ela estudou a história, né, da igreja, ela é vaticanista, ela tá lá há muitos anos e ela traz sempre informações muito boas para nós. Então vamos ouvir o que a Mirth tem a dizer. Pessoal, certamente vocês leram nos últimos dias algo a respeito do suposto consistório extraordinário que teria sido convocado pelo Papa Leão XIV e que se realizará no mês de janeiro, ou seja, logo após o fim do jubileu. O chamo de suposto porque essa informação ainda não foi oficializada nem pelo Vaticano e nem pelo porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni. Mas quero aproveitar a ocasião desse vazamento, já que a notícia foi vazada por um jornalista que teria tido acesso a essa carta de convocação, para esclarecer algumas coisas antes que os grandes intérpretes do Instagram fiquem aí ludibriando-os e fazendo a cabeça de vocês. Bom, primeira coisa, o que é um consistório extraordinário? Existem dois tipos de consistório, o consistório ordinário e o consistório extraordinário. Como o próprio nome já diz, o consistório ordinário nada mais é do que uma reunião que o Papa realiza com os membros do Colégio Cardinalício para tratar de questões corriqueiras, solenes, que não exigem
a participação de todo o colégio cardinalício. Tanto que desses momentos participam, sobretudo, os cardeais que vivem em Roma. Então, não é exigido que os cardeais que vivem em outras partes do mundo e que estão, inclusive, à frente de arquidioceses, que venham a Roma para participar dessas reuniões. Já o consistório extraordinário, sim, porque é nesse momento que o Papa trata de questões delicadas que exigem aí essa troca de figurinhas entre o Papa e os cardeais, já que os cardeais são os colaboradores estreitos do Sumo Pontífice e o Papa se utiliza justamente desse instrumento para consultá-los, para que eles o ajudem no governo da igreja. Isso é muito comum de acontecer, muito embora não seja frequente, tá bom? Não é que o Papa sai convocando um consistório quando lhe dá na telha ou porque simplesmente deve seguir um protocolo. Não. Só para vocês terem uma noção, João Paulo II, ao longo de vários anos de pontificado, 78 a 2005, convocou somente 6 consistórios extraordinários. Bento XVI nenhum, Papa Francisco II. Em 2014, por ocasião do Sínodo da Família. Em 2022, por ocasião da publicação da Constituição Apostólica Predicate Evangelium, de reforma da Cúria Romana. E aí que a gente vai desfazer a primeira fake news. Agora sim, a igreja voltará a caminhar de maneira colegiada, né? Porque alguns tradicionalistas, algumas pessoas que atuam de má fé, e entre elas não estão somente os tradicionalistas, interpretam o pontificado de Papa Francisco como um pontificado tirano, né? De uma pessoa que não escutava ninguém, sendo que ele que promoveu a sinodalidade, sendo que ele, de certa maneira, quis internacionalizar e descentralizar a Cúria Romana, né? Então, já começa a distorção por aí. E isso é um ponto que nós temos que lembrar. Quando começarem a falar e abordar e acusar os papas, inclusive, acho que a gente recebeu até um comentário falando isso, a Igreja Católica não é lógica, você não tem que ficar indo pelo óbvio. Quando a gente fala de questão de ser lógica, é você ligar um ponto ao outro. O que a Mirth fez aqui? As pessoas acusam o Papa Francisco de ser tirano, de ele tomar as decisões por ele mesmo. Mas espera, o Papa Francisco convocou a sinodalidade, que inclusive foi acusada por muitos aí de ficar negando a doutrina da igreja. Aliás, ele formou, né, ordenou muitos cardeais de outros países que até então também não tinha. E aí a gente vai para os últimos documentos, né, as pessoas acusando a igreja de ir contra a própria doutrina, ir contra os próprios papas e ir contra os santos, né, lá do documento sobre a Maria ser corredentora ou ser e evitar o medianeiro e corredentora. As pessoas acusaram o Papa Leão XIV, Dom Victor Manuel Fernandes, disso, né? Foi contra a doutrina. Só que em todo documento você tem tradição, tem citação de santos padres, de santos, de papas, o que pode, o que não pode, as dúvidas. Foi um documento muito sincero. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos, acordar. A gente cai muito nesses papinhos. E aí a gente fica se voltando contra a Igreja de Cristo, mas a favor de um fulano, de um alecrim dourado que se acha maior do que o Papa e maior do que a Igreja Católica. Né? Então, assim, eu vi inclusive que alguns sites católicos fizeram essa interpretação, mas são pessoas que agem de má fé a partir do momento que não recorrem à história da igreja para saber se o que estão dizendo realmente corresponde à verdade, pelo menos do ponto de vista técnico e prático. A gente precisa primeiro entender isso. Eles alegam, essas pessoas que fizeram essas interpretações, que o Papa Francisco colocou o governo da igreja na mão de poucos ao criar um conselho de cardeais, o chamado C9 pela imprensa, que o auxiliou na reforma da Cúria Romana ao longo do seu pontificado. Esse grupo foi criado em 2013. Mas aí é que tá. A gente lembra, e vocês que me acompanham aqui sabem muito bem disso, que o Papa Francisco foi eleito para reformar a Cúria Romana. E na história da igreja, quando ocorreram reformas da Cúria Romana, o Papa sempre criou um grupo de colaboradores estreitos que pudessem auxiliá-lo em questões administrativas. A diferença é que no passado, nas outras 4 reformas da Cúria Romana que aconteceram ao longo da história da igreja, esse grupo era formado
por membros da Cúria Romana. E Papa Francisco traz aí um diferencial. Ele coloca dentro desse grupo membros do Colégio Cardinalício que representavam todos os continentes. Ele internacionalizou o grupo e transformou esse grupo em um grupo de outsiders, ou seja, ele queria ouvir de várias vozes, não somente daquelas da Cúria Romana, qual seria a melhor forma de levar adiante esse projeto para o qual ele foi eleito. Tá bom, gente? Então, cuidado com essas informações. Abraço. E aí, vocês sabem que eu amo os comentários. Teve uns comentários aqui super que eu acho válido a gente acrescentar nessa questão antes de nós encerrarmos o vídeo aqui. Porque tem algumas pessoas também tratando esse consistório, essa reunião aí dos cardeais, pra anunciar grandes coisas, grandes mudanças. E aí, até falou sobre o consistório ordinário que a Mirth explicou aí. Ordinário, questão corriqueira, anúncio de renúncia. Por que foi dito isso, né? Aí depois a pessoa até falou, ele se refere ao consistório ordinário de 11 de fevereiro de 2013, no qual Bento XVI anunciou a renúncia, sem nenhum sinal prévio de que faria isso. E aí a Mirth vem aqui trazer, né, a explicação. Aquele era um consistório ordinário para a publicação de causas de canonização. Tinha tudo para ser um consistório ordinário normal. Se tivesse convocado um extraordinário, chamaria muito atenção. Bento fez isso de propósito. Aproveitou-se da ocasião simplesmente porque queria que a sua declaration acontecesse de surpresa. Portanto, antes de corrigir quem trabalha com isso, se informe. E aí achei até interessante, né? Esse comentário aqui. Fico imaginando como foi numa segunda de carnaval, porque foi assim a renúncia de Bento XVI. 8 e pouca da manhã, no horário daqui, o fluxo entre o Papa fazendo aquela fala em latim, que muitos ficaram assim, né, dos cardeais, num evento com pouco ou quase nenhuma cobertura dos grandes veículos brasileiros e a informação chegando nas redações. E aí a Mirth falou que lembrava bem, porque ela estava de férias no Brasil e foi acordada com a notícia, né? Porque, olha, gente, isso é uma coisa que incomoda muito o coração desta católica aqui, é quando começam a deturpar as coisas da igreja, né? Não só da igreja, mas quando começam a deturpar as informações. Porque a gente já viu muitas pessoas deturpando a informação e manipulando, tanto agora, no nosso tempo, quanto em outras épocas da história mundial. As pessoas deturpam, elas pegam as informações para ir para a narrativa delas. E a gente estava até pensando aqui, né? Por que agora começam esses rumores? Sendo que muitos começaram, olha só, né, a linha do tempo. Pode ser que a gente tá brisando aqui, mas vamos ver. Começaram a atacar o Papa Leão XIV depois da questão da nota doutrinal lá sobre Nossa Senhora. E tá se intensificando sobre isso. Então, pode ter muitos motivos para esses rumores terem saído. Não tô falando que o jornalista inventou, mas vai saber quem trouxe essa informação para ele, se é verídica ou não. Então, às vezes pode acontecer sim esse consistório, mas não com a direção que as pessoas estão trazendo? Pode ser. Mas as teorias que já estão surgindo, ou a intensificação de atacar o Papa Leão XIV depois dessas atitudes, dessas cartas, enfim, tem se intensificado. Então, tomemos muito cuidado, porque eu me recordo, apesar de eu não estar no canal naquela época, do Papa Francisco foi assim. Foi um papado que muitos amaram, né? Porque, é muito querido, é da América Latina, nossa. Eu lembro muito da Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco foi ovacionado por muitas pessoas, tanto de um lado quanto do outro. Mas depois de um tempo, ele começou a desagradar um lado e também a desagradar o outro. E é assim que acontece, porque ele precisa ir tomando as atitudes necessárias. Então, tomemos muito cuidado com as informações, e é o que eu sempre falo, busquem informações de locais seguros. Tal jornalista é um dos maiores jornalistas, tá? Mas o tal jornalista maior de todos os jornalistas também pode errar. Pesquise em uma ou mais fontes. Também não fique só com uma pessoa, busque nos canais oficiais da igreja e toma muito cuidado com esse disse-me-disse, porque isso acontece muito nas nossas paróquias. E normalmente é mentira ou é aumentado. E também por influenciadores, canais, perfis que você tem confiança, que você já viu que eles realmente trazem a informação correta. Por exemplo, a Mirth, né? A Mirth, ela sempre traz a informação correta, porque se a gente for comparar aquilo que ela tá falando com o real, de verdade. Tantos outros que vocês já citam aqui. Mas tomem muito cuidado, gente, porque tem muitas pessoas que acabam trazendo narrativas que vão contra a Igreja Católica. Se tudo começar a aparecer como um ataque, fica com a pulga atrás da orelha, porque isso pode, inclusive, ferir a sua fé.
Agora me conta, você já tinha visto essa notícia? Como que você ficou? Já ficou imaginando horrores aí? Tipo, nossa, vai mudar a Igreja Católica, porque agora tá nesse negócio de ecumenismo, como algumas pessoas estão afirmando. Deixa aqui nos comentários, mas não esquece de fazê-lo seguindo essas regrinhas aqui, tá bom? Não esquece também do meu joinha, de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!